Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha junto de Geografia. Hoje a aula tá topzera, mas antes da gente falar da aula, quero lembrar de novo, né, você que está aí assistindo as aulas, tem acompanhado as aulas, toda aula a gente está falando, acho que não só eu, os outros professores, sobre você pegar suas atividades na escola, aqueles que não têm acesso, faz em casa e não esqueçam de devolver. Isso vai estar te marcando, inclusive, a sua presença. Para aqueles que têm acesso às aulas além da TV, no YouTube, que está fazendo as atividades no Google Classroom, lá no Classroom você coloque a sua presença, não esqueça de marcar a sua presença e desenvolver suas atividades, beleza? Muito bem. E acho que era isso aí que a gente precisava falar de inicial. Vamos à nossa aula? Muito bem. Para hoje, retomamos um pouquinho do estudo das bacias hidrográficas e da hidrografia do continente americano e hoje especificamente clima. Vamos falar sobre o clima do continente americano, beleza? Na aula anterior, nós vimos um pouquinho das vertentes e eu já coloquei aqui o mapa geralzão das vertentes. Grande parte de vertente atlântica, porque ela é bem importante, mas também nós temos a vertente do Golfo, que pega essa parte rosa, lembra? Nós temos em amarelo a vertente ártica e toda esta orla litorânea, cujos rios são mais curtos, que faz parte da vertente do Pacífico, né? Tem aí a Cordilheira dos Andes fazendo um grande divisor de água. Entendemos também a importância das bacias hidrográficas e o que elas são. A área que compreende um rio principal e seus afluentes. Portanto, a bacia hidrográfica não é apenas o rio, mas a área. E daí a gente precisa fazer uma gestão daquela área, não poluir a área. Então não adianta só não poluir o rio, você também não pode poluir a área que faz parte daquela bacia. Tá vendo que interessante? E na aula de hoje, caminhando junto, clima do continente americano. Gente, falar de clima do continente americano e não falar dos fatores climáticos é um crime. Então a gente precisa entender os fatores climáticos atuando no clima do continente americano para depois falar de clima. Mas veja aqui, inicialmente, por que tanta diversidade climática? Por que esse mapa está tão colorido? Ora, porque nós temos, lembra de uma aulinha anterior, o principal fator climático, a latitude. E ela vai definir, por exemplo, climas que estão próximas do Equador, clima equatorial, área mais quente. À medida que nos afastamos da linha do Equador, para o norte ou para o sul, vai ficando mais frio, portanto o clima vai mudando para temperado e depois os climas mais frios. Lembro vocês que nós temos a linha do Equador, beleza? Temos o Trópico de Capricórnio ao sul, Trópico de Câncer ao norte e o Círculo Polar Ártico mais ao norte ainda, 66 graus e 33 minutos de latitude norte. Mas o Círculo Polar Antártico não passa, não cruza o continente, tudo bem? Vamos ver cada uma dessas partes aí de climáticas. Antes, vamos para um quiz. De acordo com o estudo do clima do continente americano, observa-se que, letra A grande extensão latitudinal permite uma grande variedade climática no continente. Letra B, a distância entre o planeta Terra e o Sol é o único fator determinante dos diferentes tipos climáticos apresentados no continente. Olha que interessante essa questão. Letra C, a miscigenação do continente americano justifica sua grande variedade climática. Pensa aí, a gente já volta. Muito bem, gente. Conseguiram fazer a atividade? Vamos à resposta? Sobre, ou de acordo com o estudo do clima do continente americano, observamos que a alternativa A é a correta. Muito bem.
A grande extensão latitudinal permite uma grande variedade climática no continente. Pessoal, por favor, você não marcou a letra C, né? Miscigenação, mistura de raças, tem a ver com clima? Não. E a letra B? A distância entre o planeta é o planeta Terra e o Sol, é o único fator determinante? Não. Para falar bem a verdade, com relação a essa questão, aí a obliquidade da eclíptica, ou seja, o ângulo de inclinação que a Terra tem em relação ao plano da órbita que ela executa ao redor do Sol. Veja que legal isso. Mas não se preocupe com isso. Nós estamos estudando hoje o clima. Daí vamos focar nele. Primeiro fator climático, latitude. A latitude está relacionada aí ao ângulo de inclinação da Terra. É isso que eu chamei de vocês, aquele ângulo lá. Consequentemente, né, a incidência dos raios do Sol no planeta é diferenciado. E esta incidência diferenciada, este ângulo de inclinação tem duas consequências. A vida no planeta e, segundo, toda a organização climática do planeta. Lembra que a gente tinha feito um desenho para vocês, em aulas anteriores, onde eu falava assim, que nós temos aqui uma área que tem a maior biodiversidade de fauna e de flora, que é uma área que tem muita umidade por conta da incidência grande dos raios do Sol, que chegam a um ângulo de 90 graus até ali, ok? Neste ponto, então, nós chamamos de zona intertropical, as zonas climáticas. Muito bem. Depois, em amarelinho aqui, nós temos a zona temperada, delimitada, zona temperada norte, pelo Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico, e a zona temperada sul, delimitada pelo Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E depois, as zonas climáticas polares, zona polar ártica e zona polar antártica como zona fria. Bem legal essa parte, porque você já começa a entender que se o continente americano ele tem uma grande extensão latitudinal, está aí o principal fator, a latitude. Mas vem cá, a latitude ela é inversamente proporcional à temperatura. Portanto, se a latitude é maior, ou seja, eu me afasto da linha do Equador, cuja latitude é 0, a temperatura diminui. Veja aqui comigo, aqui, ó. Latitudes maiores, temperatura menor. Tá vendo? Ó lá de novo. Então, este fator climático vai justificar o porquê que no continente americano nós temos área muito quente e também áreas, vamos dizer assim, do temperado, né, amenas, e áreas frias. Mas tem um negócio bem importante dentro do clima. Na zona intertropical, o clima predominante será equatorial e tropical. Bom, muito bem. Mas o que é isso, professor? Significa dizer, meu querido e minha querida, que nesta área o clima ele tem condição geral, temperaturas elevadas e grandes índices pluviométricos, sendo que o verão é quente e úmido e o inverno é seco e ameno. Não é aquele inverno frio, é ameno, tudo bem? Entramos na zona agora temperada. Dentro da zona temperada nós temos 4 estações do ano bem definidas. A primavera, verão, outono e inverno. Mas o que é legal aí é que esses tipos climáticos, eles têm muito a ver com a vegetação. E aí nós vamos ter, principalmente nas zonas temperadas, você vai ter árvores que acabam demonstrando suas cores de acordo com as diferentes estações do ano. Lindo por sinal. E finalmente, as zonas aí polares, né? Aí já você vai ter aí aquela condição de 2 tipos de vegetação diferente, mas volta ao tipo de clima. O clima vai ser 2. Ou você vai ter o clima verão e inverno. Mas aqui o verão é ameno, o inverno é bastante rigoroso, diferente do Equador, né? Cujo verão é muito quente e o inverno aí é ameno. Tudo bem? Vamos a uma atividade? Ver se você entendeu lá. Sobre o fator climático latitude, atuante no continente americano, é incorreto dizer, grife o incorreto, circule. Letra A.
se apresenta inversamente proporcional à temperatura, ou seja, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Letra B. Os diferentes tipos climáticos do continente são somente determinados pela latitude. Letra C. Que à medida que nos afastamos da linha do Equador, a incidência dos raios do Sol vai ficando mais oblíqua em direção aos polos, deixando mais baixa a temperatura. Dá uma olhadinha e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, moçada, estamos juntos de novo. Vamos responder então essa atividade do exercício 1? Muito legal, e já vou colocar a alternativa. Vamos ver se você acertou. Sobre o fator climático, latitude atuante no continente americano, é incorreto dizer letra B. Muito bem, se você acertou, ótimo. Professor, mas eu errei aqui. Então vem cá, vamos junto. Letra A. Se apresenta inversamente proporcional à temperatura. A latitude ela é inversamente proporcional à temperatura. Quanto maior a latitude, menor a temperatura, fechou, isso aí tranquilo. A letra B está incorreta por quê? Os diferentes tipos climáticos do continente não são definidos só pela latitude, são 5 fatores climáticos que a gente já vai ver. Então está errado. E a letra C, certíssima. Ó, acompanhe lá. À medida que nos afastamos da linha do Equador, os raios do Sol vai ficando com um ângulo mais oblíquo, porque até 90 graus vai dar ali nos trópicos, trópico de Câncer no norte e trópico de Capricórnio, que bate com o ângulo de inclinação da Terra, 23 graus, 27 minutos e 33 segundos. Viu como tudo está interligado? Viu que bacana que é esse estudo? E, portanto, está correta essa alternativa, tá bom? Beleza, professor, entendi. Então, vamos para frente. Altitude, outro fator climático top, importantíssimo. A altitude, também igual à latitude, é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, quanto mais alto eu vou no relevo, vai ficando mais frio. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Está entendendo isso aí? O grande charme da Cordilheira dos Andes, você pega aquele céu lindo. Aí você olha ali no Chile, por exemplo, você olha para aquelas montanhas e o topo dela congelado. Lindo demais, maior calor lá embaixo. Mas aquela geleira linda daquele lugar é justificado por quê? Porque a altitude é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Olha lá, ó, que ficou fácil, né? Gravou isso? Pensa comigo. Então significa que se eu tenho um local cuja a latitude é alta, ou seja, eu estou lá nos seus 50 graus de latitude norte, e ainda numa montanha, eu vou ter o quê como consequência? Mais frio. Frio se justifica. Por que o clima é frio? Porque ele está elevado em altitude e a latitude também é grande. Beleza? Vamos fazer uma atividade aqui? Ah, não, ainda não. Ainda tem mais um pouquinho. Vem cá. Dentro dos fatores climáticos, é bem verdade, por isso que é bom. Qual é a proporção? A proporção é assim. Para cada 300 metros aproximadamente que eu subo no relevo, diminui 2 graus. A gente costuma dizer assim, para cada 1000 pés, diminui 2 graus. Mas isso a gente se usa muito comumente dentro da aviação. Né? Mas numa altimetria geral é isso. Para cada aproximado 300 metros, diminui 2 graus. Significa que, se eu estou numa posição cuja temperatura é 20 graus, a cada 300 metros que eu vou subindo no relevo, diminui 2 graus. Isso fisicamente falando para você. Então, se eu sair daqui, ó, que está 20 graus Celsius, e eu sei que lá é 600 metros, vamos dizer assim, e a 600 metros, qual é a minha temperatura? 20 graus, subiu 300 metros, eu tenho 20 menos 2, 18, beleza. Subi cheguei a 600 metros, subi mais 300, aí tem quanto? 20 menos 2, menos 2, 16 graus Celsius. Viu, que bacana que é isso aí. Tá vendo, moçada? Então, professor, mas geografia agora é matemática? Sim. Geografia é matemática, é física, é tudo. Isso é importante. Então não é aquela geografia estática decorando nomezinho de rio, não, meu amigo. Vamos lá, vamos junto. Fator climático, olha aí, ó. Agora sim o exemplo que eu queria. Ó. Eu estou aqui, por exemplo, ao nível médio do mar, que vimos em aula anterior, que é onde nós temos a medição da altitude, e a gente vem subir para 600 graus na B e 900 na C. Pergunto a você, se eu estou a 20 graus no C, quantos graus está lá no oceano? Hã? Vamos fazer junto? 20 graus aqui, se eu desço 300, a temperatura aumenta ou diminui?
Muito bem, aumenta 20 mais 2, 22. E cheguei no oceano mais 2, 24 graus Celsius. Viu que bacana que é isso aí? Vem cá, agora sim para a atividade. Considerando a altitude enquanto fator climático do continente americano, marque V para verdadeiro, F para falso e vamos junto. Letra A. A altitude é inversamente proporcional à temperatura na razão de menos 2 graus Celsius para cada aproximadamente 300 metros que nos elevamos no relevo. Beleza? Marca V se é verdadeiro e F para falso. Letra B. Altitudes mais elevadas apresentam temperaturas elevadas, porque se localizam mais próximas do Sol. Olha que lógica que tem nisso aí. E letra C. Independente da localização geográfica, altitudes baixas possuem temperaturas elevadas. Dá uma olhadinha aí, a gente já volta.
Muito bem, moçada, estamos juntos de novo e eu já vou colocar para vocês a resposta. Professor, acertei todas! Ah, maravilha! Ah, muito bem. Agora vem cá. Por que a letra B é falsa? Vamos a ela. Altitudes mais elevadas apresentam temperaturas elevadas? Não, lembra? A altitude é inversamente proporcional à temperatura, mas eu achei legal isso aqui, ó, por se localizarem mais próxima do Sol. Não tem lógica, assim, ó, estou mais próximo do Sol, estou mais quente. Mas não é assim que funciona, porque tem outros fatores que incidem sobre isso, ok? Um deles a própria latitude, né? Mas nesse caso de altitude não é isso. E a letra E, professor, a letra C, por que é falsa? Ora, porque independe, você falou que as altitudes baixas, a temperatura é maior. Mas independente da localização geográfica. Então, se eu tiver, por exemplo, lá numa região do Polo Norte, e é verão lá, e a temperatura é menos 40 graus Celsius, é baixa, a temperatura é alta. Então, depende sim do fator latitude. Por que disso? Para você lembrar sempre que os fatores climáticos atuantes no continente americano ou em qualquer outro lugar, ambos os fatores climáticos estão juntos interagindo. Eu estudo separado, mas todos estão juntos, beleza? Vamos para frente. Tá legal, professor? Tá jóia? Vamos junto. Massas de ar. Ora, as massas de ar são deslocamentos de vento, vamos dizer assim, né, na busca do equilíbrio do nosso planeta. As massas de ar, então, são grandes deslocamentos de vento, de ar, que vão trazer consigo características de suas origens. Se eu tenho uma massa de ar que se desloca, por exemplo, da parte mais quente do planeta para as partes mais frias, ela vai levar sua característica de quente. Se eu tenho áreas que estão mais frias e a massa de ar se desloca de lá para as áreas quentes, como próxima do Equador, vai trazer aquele friozinho junto, tá bom? Mas qual é a dinâmica disso? Bem, vamos cá. As massas de ar têm duas. Nós temos as massas de ar quente, que surgem próximas à linha do Equador, e as massas de ar frias, que surgem nas latitudes mais elevadas. Tudo bem? Qual é a dinâmica disso aí? Acompanhe comigo aqui, bem legal isso, gente. O que é o vento? O vento é o ar em movimento, que legal. Mas entenda, como é que funciona o vento? O vento funciona assim. Nós temos dois centros de pressão e ele busca o equilíbrio. Nós temos um centro de pressão alta, que eu coloquei com a letra A, e um centro de pressão baixa, que eu coloquei aí com a letra B. Ora, o vento vai se deslocar buscando equilíbrio, saindo de alta pressão para baixa pressão, sempre. Sempre, professor, sempre. Tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul? Sim, senhor. Mas aí tem um negócio. Vou considerar o hemisfério sul. Existe uma força que atua diferenciado. E essa força nós vamos falar um pouquinho para vocês. Considerando o hemisfério sul, olha que bacana. Sai de alta pressão no sentido anti-horário e chega em baixa pressão no sentido horário, no hemisfério sul. Porque no hemisfério norte é o contrário. Ele sai de alta pressão no sentido horário e chega em baixa pressão no sentido anti-horário. O nome disso chama-se força de Coriolis. Este cara, esse estudioso cientista, é que viu que as forças atuam de modo diferente. Olha que interessante isso. Você já deve ter visto, já deve ter feito em casa. Se você vai lá e enche, por exemplo, sua pia de água, aí você põe uma rolha lá, beleza, encheu. Aí você tira a rolha, a água vai sair de um jeito, ó, vai embora. Mas se for no hemisfério sul, ela vai para outro jeito. Está aqui a força de Coriolis, que acontece também na atmosfera. Tudo bem? Portanto, um fator climático bem importante, as massas de ar, e principalmente, além de frias e quentes, buscando esse equilíbrio, trazem consigo as características de suas origens e afeta o clima daquele espaço. Veja comigo aqui, ó, você tem aqui uma pressão alta de 1024 hectopascal, portanto, temperatura muito quente, e você tem muito fria, desculpa, e você tem aqui, ó, uma pressão baixa em 1008 hectopascal, uma temperatura muito quente. E aí, outro macete legal. Normalmente, quando você está falando disso, né, eu estou passando
mal porque está muito quente, parece que baixou a pressão. É isso mesmo. A pressão atmosférica é igual. Temperatura, pressão baixa é porque a temperatura é alta. Pressão alta é porque a temperatura está mais baixa. E aí o que o vento vai se deslocar? Da pressão alta para baixa. Pronto, está explicado toda a dinâmica climática do fator massa de ar. Vamos a uma atividade. Antes dela. E aqui, professor? Muito bem, vem cá comigo. Vamos começar pelo norte. Olha as massas de ar conhecidas do hemisfério norte. Nós temos lá a massa polar pacífica, desculpa, a massa do Pacífico, a massa atlântica, nós temos a continental polar, a atlântica polar, nós temos, enfim, as massas de ar que atuam neste espaço aqui. Essas são as frias. Aí nós temos a quente, a continental tropical, a tropical atlântica, a tropical continental, a parte norte. E aqui na parte sul, aqui é bem bacana, vocês estudaram no ano passado, no 7º ano, né, as massas de ar atuante. Quero destacar algumas como a polar atlântica. A polar atlântica, ela é uma massa de ar que ela surge ali na região da Patagônia, perto da Argentina. Ela tem uma característica de ser úmida e fria. Mas à medida que ela vai ingressando aqui rumo entrando no Brasil, ela vai perdendo essa umidade e transforma-se em fria e seca. Qual é o limite? Pasmem, aqui, onde nós estamos no Paraná. Muita precipitação a polar atlântica traz, e depois ela acaba tomando aquele aspecto de seco. Tudo bem? Temos também a tropical atlântica, a equatorial continental, né? Uma massa de ar úmida e quente daquele espaço. Então, repare que, dentre os fatores climáticos, as massas de ar, junto com a latitude e junto com a altitude, estão junto a essa dinâmica toda do continente. E tem mais, mas antes, atividade. Sobre as massas de ar atuante do continente americano, é correto, circule o correto e vamos que vamos. Letra A. As massas de ar podem ser classificadas como frias ou quentes, trazendo consigo características de sua origem em relação à temperatura e umidade. Letra B. As massas de ar quente minimizam as temperaturas das baixas latitudes. Cuidado com isso. Letra C. A massa de ar polar atlântica se forma na região da Patagônia, na Argentina, e traz consigo baixas temperaturas e baixa umidade na sua formação. Dá uma estudadinha, pense no que eu falei e já volto com a resposta.
Gente, conseguiram fazer as atividades? Estamos de volta aí e vamos colocando a resposta já. Professor, maravilha, acertei. Ficou fácil, né? As massas de ar são classificadas em frias e quentes e trazem consigo características de suas origens. Vamos para frente? Vamos lá. Próximo fator, correntes marítimas. Gente, também são classificadas em quentes ou frias. E essas têm muito importante. Pelo seguinte, as correntes quentes minimizam as temperaturas próximas dos continentes à medida que ela se forma na linha do Equador e sobe lá. Ó. Então, uma delas importante é a corrente quente do Golfo. Nós temos a corrente das Guianas e a corrente do Brasil. Olha que legal. Mas dentre as correntes frias, ela tem uma associação bem legal. Primeiro, as correntes frias são responsáveis pelos processos de desertificação, ou seja, as áreas de deserto. Por exemplo, o deserto do Atacama, o deserto mais seco do mundo. Quem ocorreu o deserto do Atacama foi Cordilheira dos Andes e a corrente fria de Humboldt. Tá? A precipitação fica aqui, ó, no oceano. Muito bem, das correntes, tá bom? E também a corrente fria está associada à indústria da pesca. Olha que legal. Atrai muitos peixes por conta da quantidade de humus que ela traz das latitudes mais elevadas e esses peixes vão atrair pescadores. Né? Então, tá aí. Beleza? Muito bem. Vamos seguindo. Dentre as correntes frias, olha lá, ó, o processo de desertificação, né? A economia e principalmente aqui, ó, lembra? Deserto do Atacama, a corrente fria de Humboldt, Cordilheira dos Andes, a umidade não consegue passar a Cordilheira dos Andes e, consequentemente, precipita ainda na parte da floresta amazônica. A umidade do oceano não consegue chegar lá porque cria uma barreira a corrente de Humboldt, fazendo com que precipite ainda no oceano. Está aí a formação do deserto do Atacama. Viu que é legal? Bem, outra parte bem importante, maritimidade e continentalidade. Para falar disso é fácil. Imagine que você tem areia, e a areia não retém calor. Ora, consequentemente, durante o dia, a areia aquece muito, mas o mar não, o mar está tranquilo. Tanto que é bem legal, né? Você vê assim, todo mundo pulando, porque a areia está muito quente quando você está indo para a praia. Ok? O que aconteceu por consequência disso? O vento vai buscar o equilíbrio. Ó. O que vai dar? Muito quente de um lado, muito frio do outro durante o dia. Sopra o vento do mar para o continente, a isso nós chamamos de maritimidade. Beleza? Na busca desse equilíbrio. Mar frio, temperatura, a pressão é alta, muito bem. Aqui no continente, quente, temperatura baixa, perfeito. E à noite, professor? À noite inverte. E aí nós chamamos de continentalidade. Inverteu, ó. A água do mar continuou quentinha, mas a areia não, perdeu a temperatura, ficou fria. Inverteu, agora o centro de alta pressão está no mar. E o centro de baixa pressão está, desculpa, ao contrário, né? O centro de alta pressão está no continente e o centro de baixa pressão está no mar. Portanto, durante a noite, sopra o vento de alta pressão para a baixa pressão e temos aí a continentalidade. Maritimidade, dia. Continentalidade, noite. Maritimidade, dia. Continentalidade, noite. Vamos lá. V para verdadeiro e F para falso. O professor já deu quase a dica ali, a resposta é quase. Vamos lá. Em relação à atuação das correntes marítimas, maritimidade e continentalidade no continente americano, marque V para verdadeiro e F para falso. E vamos que vamos. Letra A. As correntes marítimas frias possuem uma relação econômica devido às áreas de pesca. Letra B. A maritimidade ocorre durante a noite, quando o vento sopra do mar para o continente. Letra C. As correntes marítimas quentes minimizam a temperatura das elevadas latitudes, destacando a corrente quente do Golfo, que atua na costa oriental dos Estados Unidos e chega a atingir a Europa. Dá uma pensadinha aí, ó, bem legal, com cuidado, e a gente já retorna.
Beleza, gente, deu o tempinho certo e vamos que vamos com a resposta. A resposta aí, a letra, não tem letra, professor, é para marcar verdadeiro e falso. Beleza. Acertei tudo, professor, maravilha, viu como fica fácil? Vamos junto. Por que a letra B é incorreta? A maritimidade ocorre durante a noite? Não. Lembra? Maritimidade é durante o dia, continentalidade é durante a noite. Tá vendo? Única questão. O resto, tranquilo. Anote essas questões, tá? Ponha no caderno, faça, responda, bem bacana. Vamos fazer um quiz junto aí, ó, para fechar o assunto, hein? O deserto do Atacama, no Chile, é formado pela dinâmica climática que envolve a Cordilheira dos Andes e também corrente marítima quente do Golfo. Corrente marítima quente tem a ver com o processo de desertificação? Não. Massa de ar tropical pacífica? Massa de ar? Não, lógico, né? A letra C é correta. A corrente marítima fria de Humboldt. Lembra? Você tem de um lado a cordilheira, do outro lado aquela corrente, a precipitação cai tudo no oceano e você tem a formação do deserto mais seco do nosso planeta, o deserto do Atacama. Gente, na aula de hoje, cumprimos aí a nossa missão de estudar os fatores climáticos, entender um pouquinho de como ocorre a dinâmica climática do continente americano. E na próxima aula, vamos falar de vegetação e biodiversidade da América. Aguardo vocês lá e até a próxima!